Hora de falar sobre novo reforço do São Paulo. O tricolor conseguiu fechar a contratação do zagueiro Juan, 25 anos de idade, brasileiro, pertencia ao Grêmio, foi vendido em 2021 para o Sassuolo, acabou rebaixado com o time para a segunda divisão. Diante da necessidade de economizar com os salários, o Sassuolo vem se desfazendo dos seus principais jogadores. Foi assim, por exemplo, com o Matheus Henrique, que é volante do Cruzeiro, e será assim também com o Juan, que já desembarcou em São Paulo na noite dessa segunda-feira para passar por exames médicos e ser anunciado empréstimo de uma temporada. Jogador que na primeira passagem, no primeiro ano, ou no melhor, nos primeiros 6 meses de Itália, disputou 12 partidas, na temporada seguinte 22 jogos e na temporada passada 29 partidas, sendo 18 como titular e 11 como reserva. Não chega para ser titular absoluto, pelo contrário, ele vai disputar a posição e herda uma vaga que já foi do Diego Costa, vendido para o Krasnodar. Só para completar sobre o São Paulo, o tricolor vai receber cerca de R$900 mil como clube formador do Emerson Royal, novo reforço do Milan. São Paulo que já havia ficado com R$15 milhões da transferência do Gabriel Sara do Norwich para o Galatasaray e que deve embolsar mais R$4,5 milhões com um mecanismo de solidariedade por conta da transferência de David Neres do Benfica para o Napoli. Bora fechar o vídeo para falar sobre a possibilidade de Dario Benedetto pintar como reforço do Corinthians. O argentino, de 34 anos de idade, que deixou recentemente o Boca Juniors, está entre os assuntos mais comentados do Twitter nessa terça-feira, diante da especulação de que ele pode virar reforço alvinegro. Que o Corinthians busca um centroavante, isso não é novidade. Que as negociações com Alex Arce e a Herdeu travaram, também não. Contei para vocês agora há pouco todos os detalhes. Como é que surge o nome do Benedetto? Ele foi oferecido por seus representantes para os dirigentes corintianos. Para ser mais específico, essa sugestão foi para o Ramon Dias, técnico argentino que o conhece bastante bem. Mas não há uma posição fechada do Corinthians em relação à possibilidade de utilização do Benedetto. Atleta que tem um currículo bastante interessante, mas que vive uma condição física extremamente ruim. São várias as lesões. Antes de ter seu contrato rescindido no Boca, nos 6 primeiros meses do ano, ele só conseguiu estar em campo em 13 partidas com um único gol. E o Corinthians entende que precisa de um jogador absolutamente saudável que esteja pronto para chegar, jogar e resolver o problema alvinegro. Me lembra um pouquinho a situação do Balotelli, que seria contratado pelo Corinthians por conta de toda a exposição, por conta de todo o barulho midiático que ele é capaz, mas existe a preocupação do Ramon Dias em relação à capacidade de o Balotelli resolver os problemas do Corinthians de forma imediata. Atleta que não joga há bastante tempo, então há uma resistência grande dentro do Corinthians em relação ao nome do Benedetto. O Timão está em busca de outras alternativas, um atacante estrangeiro, canhoto, tem sido especulado internamente, ainda não consegui descobrir qual é esse nome. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Só para completar sobre o Timão, nessa segunda-feira houve uma reunião do Conselho Deliberativo e ficou definido que a Comissão de Ética alvinegra ouvirá Augusto Melo, presidente do clube, Armando Mendonça, seu vice, além do Rosalá Santoro, do Marcelo Mariano, além de outros diretores, para que a Comissão de Ética possa entender o que de fato aconteceu no pagamento de R$25 milhões de comissão à Vaidbet. Só para lembrar, o Alex Cassundec teria direito a essa grana, já disse a polícia que não fez nenhuma intermediação e nem havia pedido esse dinheiro. Esse é só o primeiro passo que pode determinar, num futuro não tão distante, o impeachment do presidente Augusto Melo. A saideira do Timão, João Cancelo, lateral direito da seleção portuguesa, foi visto em um shopping em Lisboa nessa segunda-feira, vestindo a camisa do Corinthians. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra. Tchau! Bora falar agora sobre o São Paulo. Quanto é que o tricolor ainda precisa com vendas de atletas para bater a média ou a meta estabelecida para essa temporada? Qualquer clube de futebol no Brasil faz um planejamento orçamentário em que ele estipula, ó, preciso conseguir tal cifra com vendas de atletas. São Paulo tem uma previsão de mais ou menos R$170 milhões para 2024. Com a saída do Juan, que vai de forma antecipada para o Southampton, embora ele vá emprestado por um time turco, São Paulo vai embolsar R$5,4 milhões. Tricolor que ainda fica com 10% da mais-valia.
Esses 5 milhões e 400 mil se somam a outras transferências e garantem ao São Paulo 74 milhões de reais com vendas de atletas em 2024. Isso significa dizer que o São Paulo ainda precisa de aproximadamente 100 milhões de reais com transferências de atletas para bater a meta estipulada. Nicole, se não bater, aí é natural que o São Paulo feche mais uma vez o ano com prejuízo. Só para completar sobre o tricolor, além das tratativas com o Juan, o São Paulo também foi procurado recentemente pelo Southampton para antecipação da liberação do Wellington, mas no caso do lateral esquerdo que é titular, o São Paulo pediu um caminhão de dinheiro. Cheguei a consultar uma fonte são paulina perguntando se 2,5 milhões de euros seriam suficientes. A pessoa disse que a pedida do São Paulo é bem superior, mesmo levando em consideração que o Wellington já assinou um pré-contrato e se muda para o Southampton a partir de janeiro. São Paulo que ainda busca um lateral esquerdo, tricolor que fechou a contratação do Juan, está passando por exames médicos para ser anunciado a qualquer momento. Hein, Luiz Fabiano? Vamos lá. 46.600 torcedores, sim, às 4 da tarde do domingo, uma friaca danada aqui em São Paulo para ver o time reserva de ponta a ponta, do Jandrei ao ponta esquerda. Enfrentou o Atlético Goianiense, era o jogo, aí acho que... Mas peraí, o Rato pra você é reserva? Não sei, hein? Não sei, hein? Mas não, nesse momento é. Ele tava machucado. O Rato joga no meu time e joga, fácil. Joga no meu também. No meu também. Vocês vão jogar com 12, né? Senão vocês vão contra o Nacional, vocês vão com 12, né? Vai jogar o Luciano. Vai jogar o Luciano. Vai jogar o Luciano. Mas, pra você, jogaria o Rato ou o Luciano? Porra, pirra. Sim, nesse jogo contra o Nacional no Uruguai. Nesse momento, vamos falar de momento. Momento, o Luciano vem de titular, Você não sacaria agora? Eu não sacaria agora. Mereceria mais um tempo aí. Mas no intervalo? Dependendo, né? Como é que tá? Não tá legal? Os 2 gols do São Paulo foram assistências do Rato. É impressionante. Eram 2 gols de cabeça parecidos, do Caleri contra o Flamengo e esse do André Silva contra o Atlético Goianiense na vitória do São Paulo por 1 a 0. De Libertadores, a gente sabe que quando você joga fora de casa, você precisa... Linha parada. Você precisa saber também se defender, e o Rato é um cara que ajuda muito na recomposição. Na minha opinião, eu acho que eu jogaria com o Rato em Montevidéu e, dependendo do resultado, o Luciano, no jogo da volta, mas em casa, né? Mas, assim, no meu aspecto tático ali, para um jogo primeiro fora de casa, eu preferiria jogar com o Rato porque ajuda, tem a bola parada, né? Tem o drible também. Seria mais interessante tê-lo como titular. São Paulo que estreou ontem o Marcos Antônio. É um jogador que veio emprestado, ele é da Lazio, estava no PAOK, o cara que começou na base do Atlético Paranaense, depois foi pro Shakhtar Donetsk e fez um jogo muito legal. O segundo tempo dele foi muito bom, jogando ali como segundo volante. Ontem o torcedor pôde conhecer alguns jogadores, né? O Sabino começou pela primeira vez um jogo, na verdade acho que ele jogou contra o Águia de Marabá na Copa do Brasil. Eu não sei se ele começou o jogo. Eu acho que não, acho que ele entra durante a partida lá de Belém. Ontem, certamente no Morumbi, foi a primeira vez que ele iniciou uma partida e também deu contra o recado. Zagueiro que zagueira, Luiz. Não, muito bom. Uma surpresa agradável, foi muito bem. Eu acho que deu tudo certo pro São Paulo, né? Ele poupou na hora certa, conquistou a vitória, que era muito importante. Apareceu vários jogadores, né? Que você pode contar no time titular e descansou o time titular para a batalha que é na Libertadores. Quinta-feira em Montevidéu, no Parque Central. Se dá tudo errado, aí vão falar, mas por que poupou, 3 pontos era importante e bibibi, bababá. Mas deu tudo certo. Tomou amarelo e tá suspenso no próximo jogo, né? Só uma informação de hoje do São Paulo. A gente estava falando dos jogadores que a torcida está conhecendo e tem mais um para conhecer, que é o Juan, com R. Juan Tressoldi, jogador formado na base do Grêmio, jogou um pouquinho no profissional do Grêmio e foi logo pro Sassuolo da Itália jogar com o Matheus Henrique lá.
foi contratado em empréstimo de 1 ano. Zagueirão forte, vigoroso. Zagueiro nunca é demais, Capita. Zagueiro nunca é demais. Zagueiro e volante. Zagueiro e volante, pode trazer. O zagueiro não te dá trabalho no banco, Plirra, quando tá no banco. A gente falou sobre isso. O zagueiro não briga pra entrar, zagueiro quer começar. Uma coisa que eu vejo, assim, do elenco dos times no geral do Campeonato Brasileiro, o São Paulo, vamos falar de reservas, eu acho que o São Paulo tem reservas que poderiam ser titulares, sabe, na minha opinião. E assim, alguns já foram titulares. Já foram, e assim, Rato e se Nestor. eles entenderem que eles são importantes no momento que precisar deles dentro do campo, né, numa possível mudança que precisa resolver o jogo, resultado negativo, esses caras vão dar conta do recado, na minha opinião. Eu acho que esses jogadores, Rato e Nestor, se não tivessem machucado, eu acho que eles seguiriam de titular. É que assim, no caso do Nestor, ele até que no retorno fez bons jogos, depois ele caiu um pouquinho e o Ferreirinha pediu passagem. Sim. O Ferreirinha que acaba pegando ali aquela vaga pelo lado esquerdo, joga de uma forma diferente, ele é um cara mais talvez, impetuoso. Mas talvez, Plirra, se o Nestor não tivesse machucado, o Ferreirinha não ia ter tanta chance de... Pode ser. Essa possibilidade. Um fato ou fake agora pra gente brincar aqui com o São Paulo. Brincadeira séria. Roda a vinheta, meu garoto Johnny Gonzalez. Luiz Zubeldia recebeu o seu cartão de número 123 desde essa chegada ao São Paulo. Mas vou falar pra vocês. O do meio de semana, na semana passada, na quinta-feira passada, contra o Goiás na Copa do Brasil, que foi vermelho, expulsão direta, e esse amarelo de ontem foram perseguição, na minha modestíssima opinião. O Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, ontem, depois do jogo, também marcou ali posição, dizendo que, na grande maioria dos casos, os cartões para o Zubeldia eram justos. Os 122 eram justos. Ele apronta mesmo, mas que estão começando a carregar na tinta. Estão começando a perseguir o treinador argentino. É fato ou fake que já tá rolando uma perseguição pra cima do Zuba? Hein, Fabuloso? Fato. É fato. Ontem ele deu uma pisadinha. Eu sei como é que é. Eu já passei por isso. E ele já tem mais cartão que eu, viu? Acho que não, né? Ô, louco, Não, aí você não. pegou pesado. Vamos exagerar, né? Calma. Mas aquele pulo que ele deu no chão ali... Que coisa maravilhosa. Eu gosto do estilo. Aquela calça mais... O Johnny não calça... tem essa. O Johnny não tem essa aí. Vamos ver se o Johnny... Cadê o ponto, Johnny? Aquela calça lá Lugano. Com a meia por cima da calça. E o agasalho pra dentro da calça é uma coisa maravilhosa. Nosso treinador muito estilo. Ele já tinha que tomar um amarelo só pelo estilo. Só pelo estilo. Na hora que ele entrava, já tomava um amarelo, pelo estilo. Era o amarelo da moda. Mas os números são incontestáveis. Ele é muito bom. É um trabalho muito bom. Só tem esse detalhe e acho que estão dando uma exagerada. Você não acha, não? É que às Capita? vezes o juiz já avisa ele, de repente, antes do isso jogo, que- já, entendeu? isso aí, Por todo o essa é a histórico, tudo, a gente não sabe o que foi conversado antes, né, Fábio? Exatamente. Às vezes já foi comunicado, já foi avisado, aí a primeira reclamação, o cara já toma o cartão mesmo. E quando o árbitro sai do outro lado do campo para vir dar o cartão amarelo, é porque ele não viu, né? Porque alguém falou no ouvido dele. E aí, essa é a dúvida, é se quem falou no ouvido dele, que deve ser o quarto árbitro, o quanto que ele já não tinha avisado que não era para ele fazer esse movimento. Agora, eu acho, Plirra, que assim, pro bem do São Paulo, que eu acho que o treinador tem muita importância Ele na está beira fora campo. do próximo jogo. Isso. É a quinta vez que ele vai se ausentar do banco de reservas e agora num clássico contra o Palmeiras no final de semana no Allianz Parque. Eu acho que o treinador faz muita falta na beira do campo, na substituição, na movimentação, na correção dos jogadores, né? Aquele recado imediato. O Zubeldia é muito bom treinador, né? Ele tem ótimas ideias, ele mexe com os jogadores ali na linha, né? No seu espaço, mas ele sabe mexer com as peças, ele sabe motivar, joga como junto, time. joga junto. Exatamente. Então, assim, não é... Eu vi o Rato falou sobre isso, né? Os árbitros têm que entender a maneira dele. Eu acho que isso pode acontecer, mas ele também tem que entender aonde ele tá, a maneira como ele tem que se comportar, até para tirar um pouco esse peso dele, né? Se comportar de uma forma um pouco, né, mais equilibrada, para deixar passar essa poeira, baixar um pouco mais, porque ele é importante na beira do campo. Vamos pro break que daqui a pouco tem rei da rodada. Essas últimas rodadas aí do campeonato, o Fortaleza virou segundo colocado, a gente vai falar daqui a pouquinho disso. O Botafogo é o primeiro,
Palmeiras, o Flamengo está em terceiro, né? Isso. E o Palmeiras está em quarto. E junto aí com o depois São nós Paulo. temos Cruzeiro e São Paulo estão ali. O São Paulo, assim, de uma geral, quem está mais em alta e quem está mais em baixa? Dois times para você, que está mais. 2, 3 times que estão mais em alta ou em baixa no campeonato? Em momento. Em alta, eu acredito assim, que o momento do São Paulo e do Fortaleza é muito bom. São Paulo e Fortaleza. São Paulo e Fortaleza. Alguém discorda? Eu não quero concordar com o Cicinho, uma questão filosófica, mas eu tô dessa vez. Obrigado, Mauro. E quem- Eu ainda Só tiro- eu e você Ninguém quer entendemos concordar com ele, Mas eu acho que o Cruzeiro entra no lugar de São Paulo, hein? E quem está em momento menos bom? Da turma de cima? É. Ou tá igual? Então, Palmeiras, cara, Flamengo e então, Botafogo? até quarta-feira, antes de a bola rolar no Allianz Parque, achar o Palmeiras em viés de queda. Agora, Pois um é. jogo. Quer dizer, classifica Bolívar e Botafogo. Botafogo. Entre São Paulo e Nacional, 8-0 São Paulo nos dois jogos. não mais falarei sobre conteúdo. Não, mas São Paulo passa. 8-0 foi só pra São Paulo Ibope passa. mesmo, mas... O São Paulo contra o Nacional. Curiosidade aí, duas equipes que mudaram de treinador, antes até da Libertadores, né? Tinha o Carpini no São Paulo, saiu, e no Galo chegou o Milito. E chegou ia falar o Cudê, a gente falou tanto do Cudê hoje ali na redação, e acabou chegando o Zubeldia. Arrancaram muito bem, começaram uma arrancada boa, o Milito variou, teve dificuldade no período de Copa América e tal, o Zubeldia conseguiu uma estabilidade maior, ainda assim, algumas críticas e tudo, mas já conseguiu uma estabilidade maior ali no São Paulo. A gente tem o melhor brasileiro na fase de grupos, que é o Atlético Mineiro. Pergunta é, para quem a parada está mais dura, para o Atlético ou para o São Paulo? Eu estou falando de Nacional e São Lourenço. Eu acho que se equivalem os confrontos. Para o Atlético, talvez um pouco mais difícil enfrentar o São Lourenço. Mesmo com essa crise do São Lourenço? É porque... A crise danada, né? É porque clube argentino em crise, normalmente, arranja energia de onde não tem. Sim. Na própria crise, né? Fortalece. E jogar no estádio do São Lourenço é complicado, né? E o São Lourenço, mesmo nessa situação, né, de o Romagnoli, que estava à frente, né, um ídolo histórico da equipe, foi campeão, o título que faltava o São Lourenço conquistado com o Romagnoli sendo o principal jogador. É um time que, mesmo nessa crise, o fator casa pode fazer diferença, que talvez para o São Paulo não faça, vai fazer também, mas não faça tanto. Sim. E os jogos como mandantes dessas duas equipes, de Atlético e de São Paulo, são jogos para imposição, de jogo no campo do adversário, que o Atlético sabe fazer, que o São Paulo aprendeu a fazer, porque o São Paulo tinha muito ainda aquele jogo de jogar pelos lados, de ser um time mais... buscar o jogo externo, trazer o Lucas para dentro, trazer velocidade e criatividade por dentro, trouxe variação para o São Paulo, que eu acho que o São Paulo dá para jogar no campo do adversário muito mais tempo. E o Morumbi ajuda muito para isso acontecer. Sim. O Atlético tem um campo um pouco pior, né? O gramado da Arena MRV não tá ajudando muito o jogo do Milito, não. Mas é um time também que tem a capacidade hoje com a volta do Arana, que acaba sendo um cara importante. O Scarpa voltando a jogar onde ele está mais confortável, né? Que é do lado direito. E mesmo sem o Hulk, tendo o Paulinho e agora o Davidson, né? Como opção também para o ataque, é também um Atlético para fazer o fator casa ser o diferencial. Mas eu acho, mesmo o São Lourenço em crise, um jogo mais difícil para o Atlético do que o São Paulo vai encontrar contra o Nacional. Cara, minha expectativa é que os dois passem, né? Assim, acho que o São Lourenço, as notícias do São Lourenço são boas para o São Paulinos e péssimas para os torcedores no Campeonato Argentino, é. eliminado da Copa da Argentina. Isso é um perigo. Você tem dois treinadores, só que você tem dois treinadores argentinos no comando de clubes brasileiros. Né? Você subiu o dia no São Paulo, eu acho que ele conseguiu estabilizar o São Paulo, ele conseguiu levar o rendimento para o São Paulo, né? Elevar o nível, competir, absolutamente já conhecedor e das alternativas que o elenco, que o grupo oferece para ele. Esse então, a gente pode dizer que é um time que melhorou de lá para cá? Eu acho que se pensar em Copa do Brasil, aí o recorte tem que ser maior. No ano passado, Copa do Brasil, era com Dorival ainda, depois
veio o Carpini, as coisas não saíram tão bem, veio o Subeldia, retoma um rendimento com características deste treinador, né? Não é uma cópia dos trabalhos anteriores, mas os jogadores são praticamente os mesmos, você não vai transformar muita coisa. E ele conseguiu alcançar um rendimento muito bom. Eu acho que estrategicamente ele vai saber preparar a equipe. Quais serão os comportamentos para jogar fora de casa, no Morumbi, com o Morumbi lotado, super apoio da torcida. Eu vejo São Paulo passando aí. O Galo já teve um impacto muito forte da chegada do Milito, muito forte, com novidades, principalmente nas beiradas, onde ele cresceu demais, com o Scarpa e o Arana podendo ter liberdade para jogar. Mas agora ele tem problema, tem contusão para resolver, tem uma demanda. A demanda é recuperar aquele futebol do início e enfrentar uma equipe também que é muito forte. Mas eu acho que a gente vai encontrar os dois passando aí. Assim, não estou dizendo que com sobras. Sim. Passando, se você olhar para os confrontos, você não consegue. Qual vai ser o confronto das goleadas? Cara, esquece. Eu não consigo vislumbrar nenhum confronto. Pode ter talvez o Flamengo, imaginando o jogo da primeira fase do Flamengo contra o Bolívar no Maracanã, vai ser igual, tá bom. Você pode imaginar para esse jogo. Mas nos demais, cara, placares assim, elásticos e tal, não vai porque o jogo no mata-mata, você se fecha fora, consegue às vezes marcar um gol no contra-ataque, já pintou uma surpresa. Então assim, a gente quer encontrar a facilidade, o caminho já pronto para dizer, esses dois vão fazer a final, mas esqueça. Você pode ter, sim, 2 quartas com times brasileiros. Sim. Você pode ter. Aí, legal. Aí significa que você vai ter... 2 semifinalistas. Né? 2 semifinalistas. Vai ser legal demais. Pode acontecer. E eu citei o Davidson, não foi com desdém, não. Tá? O cara tem gol de título de Libertadores. Então, é um cara que eu acho que é uma conhece... incógnita. Eu ainda acho que é uma incógnita. Eu também acho, pro Atlético, como é que vai ser no Galo? Mas de qualquer forma é um cara que conhece a competição e que respeita essa competição. Uma coisa é ter Hulk, Paulinho... Enquanto esse mesmo Atlético invadiu o campo ali na reta final no Palmeiras, lembra? O jogo contra o Palmeiras, foi. Então, é um cara que conhece a competição. E o 25º, a 25ª posição do São Lourenço, é diferente por exemplo, da 17ª do Fluminense, porque não vai cair. Porque lá tem a promédio, média dos 3 campeonatos. Então, assim, dá pra pensar na Libertadores esquecendo o campeonato. Porque se estivesse numa zona de rebaixamento, ia esquecer a Libertadores e sair dessa zona. Então, a questão também é que não é um time que vai estar preocupado com sua competição local. Sim. Vai ter foco na Libertadores também, o que deixa equilíbrio um pouco mais. 30 times. Os últimos não caem. Deus também vou te falar. A gente fala do nosso aqui, mas o campeonato argentino, pelo amor de Deus. Foram campeões do mundo. Foi. Palmeiras. Vamos falar do São Paulo, hein? Vitória, mais uma vitória do São Paulo. Magrinha, mas tá lá na conta, 3 pontos. E o São Paulo colando na parte de cima. Hoje a diferença pro Botafogo é de 5 pontos. Eu falei aqui, o Mauro, que o São Paulo tá nessa do é devagar, devagarinho. É mais ou menos assim. O jogo da rodada é um, é outro, é o Palmeiras e Flamengo e tal. E o São Paulo, como é que foi? O São Paulo jogou ali, 1-0. Pô, legal. Porque clássico, não sei o quê, papapá. E o São Paulo jogou no sábado. Não foi esse caso, né? Mas no outro final de semana, jogou no sábado. Ganhou também de 1-0. E sem abalo nenhum, sem muita história, sem muito foco, discretamente, o São Paulo tá chegando. É bom abrir o olho com o São Paulo, Mauro? Não sei, ainda não sinto, assim, claro, a campanha faz todo sentido, gosto do técnico, apesar de tomar tantos amarelos, né? Mas ontem foi sacanagem. Então, ontem não mereceu. Mas aí já pagou pela fama, né? Fez a fama, deitou na cama. E tal. Gosto, e depois que ele chegou, eu tinha essa impressão, e ela se confirmou, né, de que ele tem muita experiência na América do Sul como um todo, ele já rodou alguns países, né? Sim. Não é que ele veio da Argentina para cá, não, ele já rodou alguns países, então, para a competição, para as competições internacionais, ele é interessante por conhecer e tudo, enfim. São Paulo jogou até contra clube que ele já treinou, então, assim, ele conhece bastante tudo. Podia ter sido mais ontem, né, nesse lance aí. Mas o Atlético teve as suas chances também, né? Não que o São Paulo não tivesse merecido vencer. Mas foi uma estratégia que eu falei no começo que eu acho que funcionou, né? Para ele poupar mais nesse jogo aí do que ele fez contra o Goiás. Que acabou o jogo meio bobo e tudo, tendo briga, Alan Franco sendo
expulso, desnecessariamente, que o jogo lá não ia acontecer nada. Mas enfim, acabou acontecendo. Ele até perdeu os jogadores. Agora, se vai mais além disso, se vai brigar pelo título, eu ainda não tenho essa certeza. Eu acho que teria que jogar com todos os titulares. Acho que o Ferreirinha teria que aproveitar mais as chances que tem. Ele faz muita fumaça, mas ele pode fazer mais gols. É óbvio que o Calera é um grande centroavante. Gosto demais do Luciano, gosto demais dessa bola aí também, né? E ontem foi bom o Marcos Antônio, hein? Sim. Estreou ali no meio e tal, com muita segurança e tal. Gostei do gol e das comemorações, né? Coincidência, Dia dos Pais. E o André mostrou que vai ser papai mais uma vez. E ainda comemorou com a camisa do time que o irmão joga, um time Família Futebol Clube, que o pai jogava, que morreu e tal. Então foi um dia muito especial para ele fazer o gol. E o São Paulo estava precisando de mais gente nesse meio, né? Porque perdeu o Alisson, foi muito forte. Foi muito forte. O Alisson estava sendo o cara dos jogos todos, né? Com todos os ídolos, Lucas Moura, Luciano, Calera, etc. Mas a sustentação toda estava no Alisson. Então é bom que chegue mais um aí para o meio-campo. Estou muito impressionado com a sequência que o Luiz está fazendo de jogos, também bem ali no meio. Enfim, não sei até onde ele vai, não sei responder. Se tem força para brigar pelo título. Qual é a distância dele hoje? 5 pontos. Pro líder? Pro líder. Líder tem 43, o São Paulo tem 38. Bom dizer que no próximo final de semana, jogo contra o Palmeiras. Mas também o Botafogo vai pegar o Flamengo. Mas o São Paulo ainda está nas 3 também, né? Vamos ver. Tá todos os clássicos, ó, o Flamengo pegando o Botafogo, os dois têm Libertadores. Sim. O São Paulo pegando o Palmeiras, os dois têm Libertadores também. Eu não sei, talvez sejam jogos da semana que vem que todos esses times vão colocar... definir, né? Vão O colocar... Fortaleza pega o Bragantino fora. E ainda tem essa também, ainda tem o Fortaleza pegando o Bragantino fora. O Fortaleza envolvido também na Sul-Americana. E o Bragantino também, envolvido com o Corinthians. Na Sul-Americana. Amanhã é o jogo. Tem uma pinta aí de que esses times o mês devem... de agosto, né? Esse mês de agosto vai dizer muito quem vai realmente brigar pelo título. É verdade, Exatamente. E o São Paulo, hein? Vai brigar pelo título, Zinho? Olha, os meus companheiros sabem que eu falo isso aqui, eu gosto do time do São Paulo, do elenco do São Paulo e da maneira que joga. Eu acho que tem time, tem potencial para incomodar, para estar brigando ali. O Fortaleza não está incomodando? Eu não acho o time do Fortaleza melhor do que o do São Paulo. Sim. Não acho. Eu acho do mesmo nível e se bobear, assim, é bem parelho, é bem parelho. O Fortaleza também está na Sul-Americana. Tem outra competição. O São Paulo tem a Copa do Brasil também, classificado. O problema são as competições que tem. Agora mesmo, vai pegar o Nacional, né? Nacional. Primeiro jogo, fora de casa, na Libertadores. Não é isso? Isso. Sim. E será que entra com o time principal contra o Palmeiras? Palmeiras também vai jogar contra o Botafogo, né? Os 2 jogos da Libertadores. Como vai ser esse clássico? Quais os jogadores que vão estar em campo? O jogo é no campo do Palmeiras. Isso diz muito. O interesse pelas Copas pode diminuir a força do São Paulo num Brasileirão, numa reta decisiva. Porque ele já está 5 pontos atrás do líder. Então, se termina o mês de agosto com essas competições que tem aí, agora Libertadores, poupando no Brasileirão, e o resultado não vem, se distancia muito, depois para chegar ao título fica mais complicado. Porque aí sim, o elenco do São Paulo, para mim, não é do mesmo nível do Palmeiras, do próprio Flamengo, do próprio Botafogo. Então, assim, o Botafogo já saiu da Copa do Brasil, tem uma competição a menos e vai se decidir agora. Só um vai ficar, Palmeiras ou Botafogo. Isso vai dizer muito para esses 2 times. Aquele que sair só vai ter o Brasileirão. Tendo só o Brasileirão, a força fica maior para esses 2 times, Palmeiras e Botafogo. E dependendo da distância que o São Paulo está, fica mais complicado. Agora, te respondendo nesse momento, eu acho que tem time para brigar sim pelo Brasileiro. Se fosse só Cizinho, o São Paulo só está no Brasileirão.
Tem força para ganhar o título? Para mim tem. Tem força para brigar, mas tem muitos adversários. Essa história de ser é muito ruim, não sei quando é que nós vamos ter igualdade no número de jogos. Demorar um pouquinho. Que a gente está falando, o São Paulo é quinto. O Cruzeiro tem um jogo a menos, 2 pontos a menos. Sim. Se o Cruzeiro ganha esse jogo a mais, o São Paulo já seria sexto, que o Cruzeiro estaria 1 ponto na frente. Sim. O Fortaleza tem um jogo a menos. Também. Então a diferença que nós estamos fazendo para os 5 pontos do Botafogo, se o Fortaleza ganha esse jogo a menos, o Fortaleza seria 45. A gente já estaria falando de 7 pontos. Então é ruim, porque a gente olha assim, o líder é o Botafogo e tal, mas por rendimento, o líder é o Fortaleza. Sim. Que aí já seriam 7 pontos. Então, assim, eu acho que tem muitos times entre o São Paulo e o líder nessa briga aí. Inclusive o Cruzeiro, que vem vindo por trás com um jogo a menos, que se vence esse jogo, já pula. O São Paulo já seria sexto. Então, pode brigar pelo título? Pode. Mas tem uma concorrência enorme. É isso que eu acho. Cruzeiro vai ter um jogo contra o menos Vitória. Complicado. Que é contra o Vitória fora. Não tem jogo fácil, não, né? Fácil não tem. Mas é contra o Vitória fora. Mas e o São Paulo pega o Palmeiras. Tem aquele jogo que você olha e fala, aqui dá pra brincar. Aqui tá difícil e tal. Esse jogo do Palmeiras com o São Paulo, no final de semana, depende muito do que acontecer no meio de semana. Sim. O meio de semana vai condicionar o final de semana, né? Como, é claro, na minha visão, pelo que eu converso com algumas pessoas do São Paulo, o São Paulo tem uma visão muito clara. O sonho do São Paulo é ganhar a Libertadores. Se tiver que abrir mão em algum momento de jogar o Campeonato Brasileiro, vai abrir mão. O São Paulo botou todos os reservas ontem. Começou o jogo com todos os reservas. Não botou nenhum titular. Foi botar ao longo da partida. Mas tinha gastos titulares num jogo contra o Goiás, quando alguns puderam poupar e ele resolveu não correr esse risco, né? Aí, Mauro, muita gente elogiou. Ficaria muito tempo sem jogo. Aí eles ficariam uma semana inteira sem jogar. Pô, os caras reclamam, né? Quando joga de 3 dias é muito jogo. Quando fica uma semana, vai perder o ritmo. Tem que achar o meio termo aí. É exatamente isso. Não é perder o ritmo, mas assim, é uma coerência, né, gente? Você vai poupar contra o Goiás na quarta-feira. Aí vai poupar, aí vai jogar com titular, faltando 3, 4 dias para o jogo da Libertadores. Eu acho que é uma coisa normal dele pensar. Vou jogar em casa contra o último colocado. Não é que ele jogou com um titular com medo de perder a classificação. É para se bota para jogar, porque eu já tenho no planejamento que eu não vou botar para jogar contra o Atlético Goianiense, porque está muito próximo do jogo da Libertadores. Aí é uma coerência dele. Eu achei que o planejamento foi correto. A única coisa que, assim, o Zubeldia toma tanto cartão amarelo que eu perdi a conta. Não sei se é de 14 agora, eu acho. 14 amarelos, porque eram 12, 13 no último jogo, agora 14 cartões amarelos. Eu acho excessivo, sabe? Não, é excessivo, mas eu acho que tem alguns que são pela fama. E tem outros que são realmente... Ontem foi pela fama. Tem alguns que ele sai da linha ali para falar com alguém e já toma cartão amarelo. Já toma cartão, exatamente. Eu acho que tem aquela coisa de conversar, olha, passou lados, e tal. Tem excesso dos dois lados. Eu também acho. Olha só como é que está o Zubeldia no prêmio Bola de Prata aposta ganha. Dá só uma olhada. Quinta colocação, Zubeldia, 6,34. O líder é o Rafael Paiva, do Vasco. O Arthur Jorge, do Botafogo, está em segundo. O Rogério Ceni em terceiro. O Vojvoda em quarto. Olha os caras aí, ó. E o Zubeldia está na quinta posição com 6,34. E o Tite? Não tem Tite aí não, viu, Zinho? E o Abel? Nem Abel, viu? Nem Tite, nem Abel. Mas, ó, a gente não tá valorizando. A gente não falou que o Botafogo tem aí um dos melhores elencos e tal, etc., que faz um bom trabalho e tudo. A gente não fala do trabalho do Ceni no Bahia, não falando do Vojvoda, que aqui o Mauro toda hora defendendo o Fortaleza, e claro, tem mais o que defender mesmo, baita campanha do Fortaleza, espetacular, né? Os caras estão aí, ó. Agora o Zubeldia é o quinto colocado. É isso mesmo? O trabalho do Zubeldia para quinto colocado? Eu gosto do trabalho do Zubeldia. Eu também. Eu gosto do formato, ele é um treinador que detesta se defender. Ele prefere atacar do que ficar na defesa. Eu acho isso um mérito dele, um trabalho dele. Né? Mas ele tem jogadores no São Paulo para isso. O São Paulo montou um elenco que é capaz de lidar essa situação. O elenco do São Paulo, aí eu sou obrigado a concordar com o Zinho, não gosto muito, mas sou obrigado a concordar com ele. Bota o Luciano... Uma hora, né? Até que enfim... Lucas e Luciano, que praticamente teriam a mesma função dentro de campo. Aí o Lucas tem que jogar mais aberto, o Luciano por dentro, às vezes dá uma trocadinha de posição, porque o Lucas, quando joga por dentro, o crescimento dele no time do São Paulo é absurdo. Sim.
né? Mas ele tá... O Zubeldia tentou encaixar todo mundo, tira o Rato, porque o Rato vinha de lesão agora. O Rato já jogou ontem e tal. A gente vai ver. O São Paulo tem um time, eu não sei se tem muitas peças, tem algumas peças que podem substituir. Algumas peças conseguem substituir. Nem todas. Nem Vitor todas. Birner diz que é um time operário. Não, eu acho que tem alguns jogadores acima da média. Tem um centroavante acima da média. Tem um zagueiro acima da média. Quem? Tem o argentino lá, Não, o Alan Franco está jogando bem, mas o Arboleda também é um Arboleda também é bom zagueiro. História lá, né? O Alan Franco, para mim, é o melhor zagueiro. Quem não gosta, Na atualidade, o Alan Franco é o melhor zagueiro do São Paulo, na atualidade. Na atualidade. Eu acho que os dois volantes que estão machucados são jogadores com grande nível, mas infelizmente goleiro da seleção também. Goleiro da seleção, o Rafael. Tem pelo menos na frente jogadores que conseguem movimentar o time do São Paulo, que eu estou falando do Luciano, estou falando do Lucas, estou falando do Ferreirinha, estou falando do Caleri, né? Então a gente vê que o São Paulo tem para onde crescer, porque tem um bom time, não tem todos os jogadores imaginados para todas as posições. Tem deficiência na lateral esquerda, tem problema, esse rapaz, esse Marcos Antônio Júnior começou muito bem, que é uma deficiência que tem o São Paulo, uma deficiência inclusive da qualidade do passe na saída de bola, ele mostrou isso, que tem qualidade na saída de bola. Eu acho que o São Paulo tem boas, se tiver, eu vou falar o que eu conversei com o pessoal do São Paulo, se tiver que optar por uma das 3 competições, o São Paulo vai optar pela Libertadores da América, que é o sonho do São Paulo, voltar a ganhar a Libertadores da América, né? Até um amigo do São Paulo me disse o seguinte: Pascoal, você sabe o que é uma quarta-feira à noite de Libertadores no Morumbi? Oh, meu Deus do céu. Mas o Zubeldia acho que ainda não bateu o pé de falar, né? É isso, é aquilo, o Zubeldia mesmo, Porque assim, vai esperar, né? Vamos ver esse sorteio, claro. Vamos ver como é que vai ficar a Copa do Brasil, quem vai ficar. Você lembra o que aconteceu com o Rogério Ceni, né? Mauro? Você lembra? Ele o Rogério virou, Ceni né? falou, nosso foco é brasileiro, São Paulo não pode mais passar o que estava passando, de chegar lá nas últimas rodadas, está na parte de baixo e tal, de etc. repente a Sul-Americana aqui foi crescendo, né? Foi crescendo. Aí ele ganha, aí pinta o Palmeiras no caminho dele na Copa do Brasil, como é que eu vou ignorar isso aqui, né? Aí ele passa pelo Palmeiras, ele avança na Sul-Americana e falou, bom, agora abriu o caminho do mata-mata, eu vou no mata-mata. E aí ele chega numa semifinal e no outro chega na final, né? Você falou que o Zubeldia é o 5º colocado entre os técnicos e o São Paulo está em que lugar? É isso, né? Em 5º? São Paulo em 5º, né? O que o torcedor olha agora e não entende, mas por que o Rafael do Vasco lá em cima, se o Vasco está aqui embaixo e tal? Tem que entender que é a média de jogos e tal, não é necessariamente a classificação.